Ok, então agora nós iniciaremos. Boa noite a todos. Eu peço a vocês que desliguem os microfones, mas no finalzinho aí a Manuela vai dar um tempinho para que a gente possa interagir, Mantenham então os microfones desligados e de acordo com a Lei de Proteção Geral de Dados, quem não permitir que a sua imagem seja vinculada nas redes sociais, que mantenha sua câmera fechada, porque o evento está sendo gravado, E hoje, assim, com muita alegria, muito feliz, nós recebemos aí a querida Manuela Barbosa Pimentel de Freitas, que é presidente aí da ABPP Pernambuco, que faz parte aí desse trajeto da ABPP já por mais de uma gestão, Ela que é professora, licenciada em História, especialista em Psicopedagogia, é formada também em Psicopedagogia Clínica pelo EPSIBA e CEPAI, formada em Psicopedagogia e Neurociência, formada em Constelação Estrutural e Coaching Sistêmico, psicóloga em formação, minha colega, eu também estou aí nesse caminho, coautora do livro Avaliação Psicopedagógica, Recursos para a Prática, que é da editora UAC, Um livro aí que faz muito sucesso. E é atualmente, como eu disse para vocês, presidente da ABPP Pernambuco, e é com muito carinho, Manuela, que nós recebemos você para esse nosso 12º Café com Prosa, O Café com Prosa é um projeto do Núcleo Mineiro, aonde a gente convida sempre um psicopedagogo, alguém que tenha um conhecimento, domínio de alguma técnica, algum instrumento que seja útil na prática. E nada mais do que um café com prosa para mineiro, E mineiro gosta desse cafezinho e gosta muito de uma prosa. Então, hoje a nossa prosa será com você, Manuela. Seja muito bem-vinda. Agradeço, assim, de coração por você aceitar estar com a gente nessa noite. E a palavra é sua, fique à vontade. Você está em casa, pode chegar. Olha, eu disse, o café com prosa hoje tem sabor bolo de rolo e queijo, o pão de queijo. Essa combinação que eu acho que dá super certo. Eu fiquei muito feliz, me sinto muito grata e honrada com o convite, para conversar com vocês sobre algum... Na verdade, eu gosto de falar sobre psicopedagogia de um modo geral, tá? Se deixar, é psicopedagogia e pensamento sistêmico. Se me deixar, eu falo assim, a perder de vista. Então, mas quando a Cláudia entrou em contato e disse que o Sul Mineiro estava estudando sobre instrumentos, tal, e aí a referência dela foi o livro que eu falo sobre a EOCA num capítulo, o livro Avaliação Psicopedagógica, Recursos para a Prática, esse aqui, da editora WK, foi lançado em 2013, já está na 2ª edição, e na verdade esse livro, e só para situar vocês, assim, do ponto de vista histórico, esse livro é fruto de um trabalho da Comissão Científica da ABPP, tá? A Comissão Científica do Conselho Nacional da ABPP, que à época fez um levantamento dos instrumentos mais utilizados por psicopedagogos no Brasil. A gente fez uma pesquisa e fez esse levantamento. Entre os instrumentos estava a EOCA, entre os recursos utilizados. E aí, claro, nós na ABPP dividimos tarefas, muitas tarefas, eu digo que é um trabalho voluntário que a gente faz por amor, de fato, à psicopedagogia, Não somos remunerados, não temos nenhum compromisso empregatício, nós fazemos por amor à causa e entendendo que a psicopedagogia e a ABPP, ela é construída junto. Nós que estamos na diretoria fazemos um trabalho administrativo, de gerenciar administrativamente. Mas dentre as nossas atribuições, temos um assento no conselho
nacional da BPP. E nos coube essa parte. Eu vou contar para vocês que foi um desafio bem grande escrever esse capítulo, tá? Porque, embora seja um material muito utilizado, um recurso maravilhoso, o Jorge Visca escreveu sobre ele, assim, de pedacinho em pedacinho, um parágrafo aqui, outro acolá, um outro aqui, outro acolá, nos livros dele. E aí a gente tinha que sair catando em tudo que era livro e quase nada escrito. Hoje a gente já tem algumas outras contribuições, muitos textos da Laura, da Simone, que são também nossas colegas do Conselho, né, a Laura Montserrat e a Simone Kalberg, que que foram alunas do Jorge Visca. A mim coube essa tarefa na época, e eu fiz com muito prazer, com muita alegria, mas olha que deu um trabalhão, não vou mentir não. Juntar esses pedacinhos do que o Jorge Visca tinha falado sobre a EOCA, assim, no meio dos livros, uau! Mas é interessante a gente pensar sobre ela, e eu confesso que eu vou estar falando para vocês sobre tanto a ideia do Jorge Visca sobre esse material, sobre como usa, como avalia, e também vou dar para vocês o que eu chamo de pulo do gato, tá? Vou dar algumas dicas de algumas coisas que funcionam e não. E para mim, embora ela não tenha, a EOCA ela não tenha indicação etária restrita, ou seja, não tem uma idade para ser usada, ela pode ser usada com qualquer pessoa, em qualquer idade. Eu confesso que eu acho ela muito bacana para trabalhar com pré-adolescentes e adolescentes. É a minha preferência, tá? Mas não tem indicação etária, ela pode ser usada com qualquer idade, com qualquer pessoa, tá? E é interessante isso. A EOCA, diferente do que muitas pessoas pensam, não é um instrumento puro de aplicação e às vezes até confundem com outros. Ela é uma entrevista, tá? E eu gosto de dizer isso para a gente poder começar a conversa, lembrando que uma entrevista é uma conversa e que ela pode ser organizada de diversas maneiras. A gente pode fazer uma entrevista que a gente chama de estruturada, onde as perguntas são bem objetivas e as pessoas respondem sim, não, ou sempre, nunca, às vezes, ou marca X na alternativa. A gente tem a pesquisa e a entrevista que é semi-estruturada, então tem perguntas abertas e perguntas fechadas. A gente tem uma entrevista que é totalmente aberta e espontânea, e a gente tem a entrevista operativa. A entrevista operativa, ela inclui uma tarefa, mas ainda assim continua sendo uma entrevista. O objetivo do Jorge Visca foi criar uma forma de fazer uma entrevista que fosse centrada na aprendizagem. Ele queria aproveitar o primeiro contato com o cliente, qualquer idade que fosse, para fazer uma entrevista focada nos processos de aprendizagem dele. Porque a gente pode, vamos combinar? Pensando sério, sim, de verdade, a gente pode fazer entrevista para qualquer coisa. E a gente pode, inclusive, se perder na entrevista, começar uma conversa, como dizem por aqui, começa na perna do pinto, sai na perna do pato, e a gente, no meio do caminho, nem sabe o que foi que falou. E o que tinha que perguntar também não perguntou. Porque tem pessoas que chegam no consultório, ou mesmo quem trabalha em escola, e a gente começa a fazer uma entrevista, e a pessoa lembra de um negócio, começa a contar, e daqui a pouco a gente já se perdeu na conversa. Até porque, quando a gente está estudando psicopedagogia, a gente diz que a entrevista convém que seja o mais espontânea possível. É para virar quase uma conversa, quase um bate-papo, né? Mesmo quando a gente está fazendo uma entrevista
histórica, como é o caso da anamnese. A gente vai fazer uma anamnese e o ideal é que a gente faça ela o mais espontânea possível. É um questionário todo estruturadinho para marcar X, mas a gente vira uma conversa, mesmo que depois a gente vá preencher aquele papel todinho, aquela papelada. Então, é comum a gente se perder na conversa e esquecer o objetivo. A preocupação do Jorge Visca foi ganhar tempo e focar naquilo que realmente importava, que era a aprendizagem. Então, com anos de experiência como educador, como cientista, e muito influenciado pelas ideias do Pichon Rivière, ele desenvolve essa entrevista operativa centrada na aprendizagem. É isso que quer dizer a sigla EOCA. É uma entrevista que tem uma tarefa. Ele usa o conceito de grupo operativo, tá? O grupo operativo é tem um livro do Pichon Rivière que eu já fico indicando, tá? Chama grupos, grupos operativos, grupos de trabalho. Ixi, agora fugiu. Então, estava em teoria do vínculo, mas tem o processo grupal, perdão. Processo grupal do Pichon Rivière, Henrique Pichon Rivière, né, que foi muito próximo do Jorge Visca, que ele fala sobre os grupos operativos. Um grupo operativo é um grupo que tem uma tarefa para fazer. O Jorge Visca usa isso no trabalho também individual. Qual é a tarefa? Aquilo que a gente pede na consigna. Mostrar o que sabe. Porque nada mais é do que essa conversa, essa entrevista, onde a gente, de fato, constrói um vínculo, né? Inicia um rapport com quem a gente está atendendo, mas em seguida nós vamos pedir a parte prática da entrevista. Então, claro que a gente conversa sobre preferências, sobre medos, sobre como é que ele, por que ele acha que está ali, né? Faz um enquadre, tenta organizar e explicar algumas dúvidas, e depois a gente passa para a parte operacional da entrevista. E aí é quando a gente vai pedir que o nosso cliente, né, nos mostre o que ele sabe fazer, o que ensinaram e ele aprendeu. É muito interessante porque a consigna é essa. Eu gostaria de saber o que você sabe, o que te ensinaram e você aprendeu. E você tem todo esse material para me mostrar o que eu te pedi. Só isso. E a gente observa. Simples. Muito simples. Mas de uma riqueza absurda. Tá? Aí você diz, Manu, por que esse comando, por que essa consigna desse jeito? Eu queria lembrar, assim, resgatar um pouco com vocês. Ops. Minha internet deu uma oscilada, travou por aqui. Estão me ouvindo, estão me vendo, me ouvindo bem? Tá ok? Tá. Sim, tudo ok por aqui. Sim, Manuela, tudo ok. Ótimo. Qualquer coisa, se minha internet às vezes está dando uma oscilada, vocês me sinalizam se eu travar, tá? Por favor. Então, se a gente partir, eu gosto de pensar na EOCA um passo atrás, tá? Antes mesmo da gente usar ela como recurso. É pensar no próprio conceito de aprendizagem que a gente tem ou que a gente acredita, tá? Como é que a gente percebe a aprendizagem? Como é que ela faz sentido? O que é a aprendizagem para mim ou para você? Qual é das abordagens teóricas a que faz mais sentido? Porque nós temos diversas formas de entender. E o nosso ponto de partida vai ajudar a gente perceber mais sentido ou não nesse recurso, tá? Então, gosto de pensar a partir dessa conceituação de aprendizagem para a gente poder ver
numa dimensão maior e ampliar o nosso olhar durante a aplicação do recurso. Eu vou compartilhar a tela com vocês sobre o conceito de aprendizagem do Jorge Visca, tá? Não é o conceito de aprendizagem da Manuela, mas é do Jorge Visca, tá lá no livrinho dele, no Epistemologia Convergente. Deixa eu ver se a tela abre para... Tá indo. Ok. Tá dando para ver direitinho, gente? Sim, sim, certinho. Ok. Então, o Jorge Visca diz que a aprendizagem, ela é um fenômeno que se opera no nível de integração psicológico, mas que apresenta diferenças em relação à conduta. Será que essa é a definição de aprendizagem com a qual você concorda? Essa é uma coisa que eu gosto muito de trazer para pensar. Porque é a partir desse conceito de aprendizagem, dessa concepção, que ele vai desenvolver não só a EOCA, mas todos os recursos que ele utiliza e que ele sugere para uma avaliação psicopedagógica. Tá? Então, todo o processo, no fim das contas, todo o processo de avaliação psicopedagógica, ele é um processo de investigação. E de investigação sobre como é que está acontecendo essa aprendizagem. Então, esse conceito de aprendizagem, ele vai fazer diferença, tá? Eu gosto muito de pensar isso, e eu gosto de pensar esse conceito e dizer para vocês o seguinte: parece simples, mas não é. E parece complicado o que ele está dizendo, mas também não é não, tá? Ele está dizendo que a aprendizagem é um fenômeno. Primeiro ponto. Se é um fenômeno, não é algo estático. Um fenômeno é aquilo que se apresenta, é aquilo que se manifesta, que é perceptível, né? Quando a gente parte dos estudos da filosofia, o mesmo da epistemologia, quando a gente estuda sobre o que é um fenômeno. Mas não é um fenômeno qualquer. Ele diz que é um fenômeno que se opera no nível de integração psicológico. Onde é isso? Onde é esse lugar? O nível de integração psicológica, ele não está restrito ao cérebro. Então, isso é importante. Porque ele não diz, é um fenômeno que se opera no nível de integração cerebral. Se fosse no cérebro, estava cerebral aí. Tá? É psicológico. Para o Jorge Visca, a aprendizagem, ela acontece em níveis. E existe um ponto de integração desses níveis. Tá? Então, eu estou dando um passo atrás para a gente poder entender como a gente vai avaliar essa EOCA, tá? Então, quando eu penso em integração psíquica, eu confesso que a partir dos estudos da psicanálise, eu penso na integração egóica. Qual é a função do ego? Fazer o equilíbrio entre o que está no id e no superego. O id, que é movido por princípio de prazer, que é inconsciente, e o superego, que é movido pelo princípio de realidade, das regras, do contato com o mundo real, e o ego que fica ali no meio. O Jorge Visca usava os conceitos da psicanálise na construção da teoria dele, mas ele explica nível de integração psicológica um pouquinho diferente, tá? E eu vou explicar isso. Tá? Ele diz que esse fenômeno acontece nesse nível de integração e que apresenta diferenças em relação à conduta, ou seja, mobiliza o sujeito para se comportar de forma diferente. Então, na EOCA, na entrevista, eu vou estar atenta a qual é o fenômeno que aparece, como é que se manifesta a aprendizagem,
qual é o nível de integração que vai estar mais evidente ou comprometido, e como é que isso se apresenta no comportamento desse sujeito. Esse é o conceito de aprendizagem, é esse o que move, é isso que se busca encontrar como resposta também na EOCA. Quando a gente para pensar isso, já começa para mim começa a fazer sentido que a consigna seja: me mostre o que você sabe, o que te ensinaram e você aprendeu. Olha que interessante, porque a consigna é tudo isso. E a gente já começa a perceber a diferença em como as pessoas entendem que precisam fazer. Tá? Algumas vão entender que precisa mostrar 3 coisas separadas: o que sabe, o que ensinaram e o que aprendeu, como se fosse tudo separado. Outras conseguem entender isso como se fosse uma continuidade, como se o que te ensinaram e você aprendeu fosse a explicação do que eu sei. E isso também vai me dar pistas de como está o funcionamento desse pensamento. A EOCA, ela é aplicada no primeiro encontro, ela é uma entrevista inicial, ela é usada no primeiro encontro com o cliente. Então, eu ainda não sei como é que ele aprende. Mas ao pedir que ele me mostre o que ele sabe fazer, eu já reconheço que ele sabe alguma coisa. E isso que ele sabe é importante. Tanto é importante que eu quero que ele me conte. Que ele me mostre. Então, eu já coloco esse cliente que chega no consultório com um monte de gente falando que ele não aprende, não aprende, não aprende, não consegue, que ele é incapaz. Eu já coloco ele num lugar que eu reconheço um saber que ele não sabe que sabe. Então, ele vai ter que entrar em contato com esse ponto de integração psicológica que produz um fenômeno de aprendizagem. Isso, por si só, já mobiliza o sujeito para olhar para dentro e pensar sobre os processos de aprendizagem dele. Eu recordo situações durante a entrevista, antes mesmo da parte operacional, operativa, de conversar com adolescentes, e agora me vem à memória um adolescente que me disse algo que foi muito forte para mim. Eu perguntando ainda, conversando com ele, né, se ele entendia por que ele estava ali, se explicaram o que é que disseram sobre mim, sobre o meu trabalho, né, a meu respeito, e perguntando das preferências, das não preferências dele também, né, e aí eu disse, tá, aí na escola como tu estás? Ele disse, eu acho que eu tô indo bem. Eu disse, qual a disciplina, qual a matéria que você gosta mais? E ele olha para mim e ele diz, nunca me perguntaram isso. Nem sabia que eu podia gostar mais de uma do que de outra. E eu não estava falando de uma criança, nem com uma criança, eu estou falando de uma adolescente, com 15 anos de idade, e que não sabia, não tinha se dado conta que podia gostar de uma coisa mais do que outra. E que eu era a primeira pessoa que perguntava aquilo para ele. E aí eu fico pensando que o fato de eu perguntar o que é que ele sabe, depois de vir de tanta gente dizendo que ele não sabe, pode mobilizar também a angústia. Porque o tempo todo ele está sendo estimulado a olhar para o que falta. Tá? Então, e entrar em contato com essa realidade ou com as questões inconscientes nem sempre é fácil.
Então, é comum também, durante a EOCA, nós encontrarmos pessoas, né, que travam. Elas não nos mostram o que sabem. Elas só nos dizem o que sabem. Elas não conseguem fazer. Ou fazem só uma coisa. Desenham. E aí você pergunta, e o que mais? E ela faz outro desenho. E você pergunta, e o que mais? E outro desenho. Eu confesso, na terceira vez que me mostrar um desenho, eu olho, eu digo, eu já vi que você sabe, eu já sei e percebi que você sabe desenhar. Além de desenhar, o que mais que você sabe? Às vezes são desenhos de coisas diferentes, mas o que ela está me mostrando é um desenho. É um desenho dela fazendo bolo, é um desenho dela andando de bicicleta, é um desenho dela fazendo tarefa de matemática. Vejam, eu tenho 3 discursos, mas eu tenho uma ação só, desenhar. Então, se a aprendizagem é um fenômeno que acontece na integração psicológica e que muda a conduta dela não mudou. Ela desenhou a primeira, a segunda e a terceira vez. Percebem que entender esse conceito de aprendizagem faz diferença para entender como é que está funcionando a aprendizagem para cada um dos clientes. Esse não é, vou abrir aqui um parênteses bem grande, esse não é o único conceito de aprendizagem que existe na psicopedagogia, muito menos, mas é o que norteia o Jorge Visca para a construção desse recurso, tá? Mas ele fala ainda dos níveis de aprendizagem, tá? E ele fala dos níveis também dos sistemas, da integração dos sistemas. Manu, que danada é que tu tá dizendo? Ainda vou dar de novo esse passo atrás. Se ficar muito confuso, por favor, sinalizem. Mas eu acho que fica mais fácil para pensar quando eu digo algo da prova, né, do recurso, e vou linkando com teoria, tá? Então, vamos dar um passo atrás lá na teoria do Jorge Visca para a gente poder pensar o que é que ele fala sobre esse movimento de integração. Deixa eu voltar a compartilhar a tela com vocês. Ops. Para compartilhar a tela, às vezes eu me confundo um pouco de um aplicativo quando eu saio de um para o outro, e aí eu fico achando que está aberto, não está aberto, no Zoom é de um jeito, no Meet é de outro, mas agora vai. Então, o Jorge Visca acreditava, né, e ele defende a ideia de um processo evolutivo para a aprendizagem. Tá? Não é só um fenômeno no nível de integração psicológica que modifica a conduta. Ele também acontece por níveis. Muito influenciado pelas ideias piagetianas, que nós conhecemos tão bem, né? De estágios de desenvolvimento cognitivo e tal. Ele diz que existem 4 níveis de aprendizagem, né? Porque nós nascemos o que ele chama de, no livro dele, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui, ver se eu recordo o nome do livro. Acho que é Contribuições Psicopedagógicas, acho que é isso, é um livrinho pequeno. Ele diz que nós nascemos um substrato biológico. Eu vou contar a vocês uma coisa. Toda vez que eu leio isso, me dá uma agonia muito grande, porque eu sei o que ele quer dizer. Que a gente se torna humano no contato com o outro. Mas eu confesso que toda vez que eu leio substrato biológico, eu fico pensando só num monte de célula aglomerada. Igual bosta, desculpa. Igual cocô. Eu só fico pensando que é um bolo de barro, de bosta, de um negócio assim. E me dá uma agonia, porque a minha imagem mental de substrato é de terra adubada. E aqui, eu sou do interior de Pernambuco, e no interior a gente fazia adubo com cocô de vaca. Então, toda vez que eu leio substrato biológico, eu penso no cocô da vaca. É fato.
E me dá uma agonia que eu digo, não tá vendo que eu não nasci um cocô de vaca? Não é assim, tá? Por favor, eu tô contando isso, mas não fiquem com essa imagem mental, de preferência. Vocês entendam que é a gente se tornar humano. A gente nasce com possibilidade de ser qualquer coisa. Se a gente for criado por bicho, a gente vai se comportar como um bicho, né? Então, a gente se torna humano na relação com o meio. É isso que ele está dizendo. Não é o cocô da vaca, tá? Mas é o nome que ele dá é substrato biológico mesmo. Então, na relação com a mãe, que eu entendam mãe não como mãe biológica, mas como a primeira cuidadora, né, enquanto função materna, o cuidador mais presente, a gente desenvolve o que ele chama de protoaprendizagem, que é uma aprendizagem sobre si mesmo, é uma aprendizagem voltada para dentro. E à medida que a gente vai tendo interação, que o bebê vai tendo interação com o grupo familiar, ele vai desenvolvendo o que ele chama de deuteroaprendizagem, que é uma aprendizagem mais para fora, entendendo a relação que há entre ele e o meio. Quanto mais se amplia, mais isso, Rejane, quando exercem a maternagem. Quem exerce a função materna, seja mãe, biológica ou não, tá? À medida que aumenta o ciclo, né, e o círculo de contato, a gente passa para uma aprendizagem assistemática, que é a aprendizagem para a vida, isso a gente já sabe, né, e na escola a gente entra para uma aprendizagem sistemática. Eu diria que esses níveis, eles foram condensados e as crianças passam hoje muito menos tempo entre um e outro, porque elas antes tinham mais tempo só na relação mãe-bebê. Aí agora rapidamente elas são inseridas no grupo familiar, o pai já está ajudando, uma babá está ajudando, tem alguém ali cuidando daquele bebê, quando não, com 4, 6 meses já está num berçário, numa creche, então ela já está dentro de uma instituição. Então ela passa de um nível para outro muito rápido. Mas ele tem também uma forma de evoluir, tá? Enquanto a gente vai se organizando enquanto sistemas para formar a nossa identidade, a nossa estrutura psicológica dentro da concepção do Jorge Visca, ele utiliza esse esquema. Tá? Isso está no livro Matrizes Psicopedagógicas. Não, Mosaico, Matrizes não, Mosaico Psicopedagógico. Ele diz o seguinte, que nós começamos com todos os sistemas, e mais exatamente o nosso sistema cognitivo e afetivo, de forma indiscriminada. Para nós, quando nós nascemos, qualquer pessoa, qualquer ser humano, quando nasce, quando está naquela relação, deixando de ser substrato biológico, aprendendo a protoaprendizagem e a deuteroaprendizagem, naqueles 2 níveis, né, a gente tá com essa parte do que é afetivo e do que é cognitivo, tudo misturado, tudo junto. Um bolo só, a gente não separa. Quando a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, e à medida que a gente começa a entender o funcionamento do meio, o ambiente, e ter experiências no ambiente, a gente começa a separar a cognição e o afeto. Mas elas têm uma base em comum. Elas vão se distinguindo e vão funcionando no nosso cérebro, dentro de nós, a razão e a emoção ali juntas, mas já começam a ser percebidas de forma separadas. O sistema motor, né, vai se desenvolver e ele vai ser responsável por muito do nosso cognitivo. Porque é pelo motor que a gente consegue ter todas as experiências que constroem uma lógica cognitiva que a gente vai estar usando, tá? E ele vai dar lugar ao sistema simbólico. Ora, se eu pego a teoria piagetiana e eu digo, a gente sai do estágio sensório-motor para o estágio simbólico, é isso mesmo. A gente deixa de pensar no controle motor para explorar o meio e começa a trazer as representações simbólicas, brincando de faz de conta e por aí vai. E só depois a gente entra com um esquema, o sistema
operativo. A aprendizagem, ela vai acontecer no ponto de encontro de tudo isso. Então, a gente não pode dizer que a aprendizagem, ela vai ser só afetiva, ou só uma questão cognitiva, ou só motora, ou só simbólica, ou só lógica. É tudo isso. Porque nós nos formamos quem somos a partir da nossa relação com o meio. Voltamos àquilo, né? E eu vou ficar nesse vai e vem com os slides, porque eu fico vendo vocês melhor. Quando Jorge Visca cria a EOCA, ele está tentando identificar como é que isso tudo opera. Através de um recurso simples, como é uma entrevista, identificar como aquilo vai se manifestar naquela pessoa. Como aquilo afeta o comportamento. Lembrem que o Jorge Visca, né? Lembrem ou saibam que o Jorge Visca não faz anamnese antes da EOCA. Então, ele tem poucas informações sobre a história de vida do sujeito. Ele só faz a anamnese no final do processo de avaliação. Porque ele diz que ele gosta de ter a própria opinião sobre o sujeito. Ele quer saber como é o sujeito sem estar contaminado pelo olhar dos pais. E ele diz mais, que ele diz que ganha tempo, porque quando ele vai fazer a entrevista com os pais, ele vai perguntar exatamente o que é que ele quer saber. Ele não faz mais aquela entrevista que sai perguntando desde o dia, como diz aquela música, no dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Não começa lá, né? No dia que eu saí de casa. Começa naquilo que ele tem interesse em saber. Porque quando a gente vai fazer uma anamnese, às vezes a gente começa lá, né? No namoro dos pais, né? Como foi que se conheceram? Bem antes da gravidez chegar, a gente já começa perguntando. E aí o Jorge Visca diz, não, eu não preciso saber tudo isso. Eu preciso saber a resposta para aquilo que eu identifiquei no processo de avaliação. Então, ele faz essa entrevista, a única coisa que ele tem feito antes dela é uma entrevista para saber qual é o motivo da consulta e fazer o enquadre, que é o combinado das regrinhas do jogo. E aí ele aplica, é o primeiro contato dele com esse clientinho, que pode ser uma criança, um adolescente ou um adulto, e ele aplica essa entrevista. Então, ele não tem informações sobre a história de vida, ele vai ter naquele momento. É importante que saiba disso, porque a EOCA perde o efeito se ela é feita lá para o fim. Não faz sentido. Eu já vi tanta coisa sobre o menino que eu estou atendendo, por que é que eu vou pedir a ele que me mostre o que ele sabe? Não faz nem sentido aplicar ela depois. Ou você aplica ela no início, ou depois. Não faz sentido. Tá? Então, o Jorge Visca lista os objetivos da EOCA. Tá? Vamos voltar para a apresentação. Objetivos são situar o atendido a partir do lugar do saber, valorizando esse sujeito cognoscente, ou seja, aquilo que eu falei antes, eu reconheço que ele sabe alguma coisa. Talvez ele não tenha nem se dado conta que sabe, mas eu já estou reconhecendo esse lugar de saber e eu vou situá-lo ali. Tá? Investigar o que se manifesta, né, e detectar possíveis obstáculos para aprender. E eu vou já fazer um parênteses, voltar na teoria para falar sobre os obstáculos, tá? Porque ele vai buscar se tem algum obstáculo. Compreender como o sujeito aprende, se ele aprende mais pensando sobre, se ele aprende mais fazendo coisas, se ele aprende mais explicando, se ele precisa desse movimento de explicações ou não. E detectar possíveis sintomas, né? E formular hipóteses sobre as causas da não aprendizagem.
sejam causas ahistóricas, ou seja, que fazem parte da vida do sujeito, mas não da história do ponto de vista da anamnese, né? Não nesse sentido, mas se houve algum fato específico, né, que aconteceu, ou se tem alguma causa patógena, se tem algum transtorno, algum problema. Mas prestem bem atenção que esse é o último. Então, o objetivo, eu diria, para sintetizar isso tudo, o objetivo da EOCA é conhecer essa criaturinha e levantar hipóteses para poder investigar depois. Porque quando termina de aplicar a EOCA, de utilizar a EOCA, quando a entrevista termina, ele vai fazer todo um levantamento de hipóteses, e são essas hipóteses que vão fazer com que ele escolha quais os outros instrumentos que vai aplicar e quais os que não vai aplicar na avaliação. É interessante que a gente pense sobre isso, porque na época dele já tinha muito instrumento. Hoje, se o Jorge Visca fosse vivo, eu acho que ele estava assim, meio atordoado, como a gente às vezes fica de tanta coisa que tem no mercado mercado. Tem teste e mais teste, material e mais material, e às vezes a gente olha e diz assim, eu não sei nem por onde eu começo, o que é que eu vou usar e o que é que eu deixo de fora. Então, a gente precisa ter uma linha de pesquisa. A avaliação psicopedagógica, ela é uma pesquisa. Ela é uma pesquisa para determinar como o sujeito aprende e qual a causa da não aprendizagem, o que é que está bloqueando essa aprendizagem. Eu confesso que eu gosto muito de uma frase da Sarah Paim, que ela diz assim, o não aprender é só uma forma diferente de aprender. Então, para mim, todo mundo aprende. Se não está aprendendo é porque tem alguma coisa bloqueando a fluidez da aprendizagem. Então, eu preciso identificar o que é. E eu preciso que esse sujeito olhe e veja toda a potência de aprender que existe dentro dele. Mas ele, às vezes, para poder ver isso, e ele precisa do olhar de outro, importante, significativo, que também acredite. Confesso que, como fui aluna da Alicia Fernandes durante muitos anos, me encanta, né? Eu gosto e concordo e me identifico muito com a proposta da Alicia, cá entre nós mais do que da do Visca, né? Mas eu admito, esse é um recurso que eu tenho um encantamento, né? A Alicia diz, não basta querer que o outro aprenda para que ele aprenda. Querer qualquer um quer. É preciso acreditar que ele pode aprender. E aí, quando a gente quer e acredita, a gente cria condições para que a aprendizagem aconteça. Então, a EOCA é uma possibilidade de criar uma condição para esse sujeito também mostrar e se ver enquanto capaz de aprender. Tá? Então, e com isso eu começo a levantar hipóteses e separar a partir do que eu posso identificar que pode estar atrapalhado. Quando a gente fala de obstáculos, o Jorge Visca, ele define 3 tipos de obstáculos. Os epistêmicos, os epistemofílicos e os funcionais. Tá? E aí, vamos dar o passo atrás? Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu tenho um slide sobre isso, ele tá depois, mas eu vou fazer o que eu não gosto, tá? Vou passar na frente de vocês, depois eu volto e eu falo sobre isso aqui, tudinho. Tipos de obstáculos. Aprender. Existem 3 tipos, segundo ele. O epistemofílico, que é aquele que fala do amor ao conhecimento. Então, o obstáculo epistemofílico é o que afeta o meu amor por aprender. E o padre Fábio de Mello, ele canta que o ódio é que é uma forma estranha de amar, é como se fosse o outro lado da moeda.
Eu digo que o ódio e o medo são formas estranhas de amar, tá? Então, a gente pode não querer aprender, não estou falando do ponto de vista consciente, deliberado, de propósito, mas inconscientemente a gente pode não querer aprender, não desejar aprender, não estar apaixonado pela aprendizagem por medo. E o Jorge Visca diz que existem 3 tipos de medos que vão afetar a nossa vinculação com a aprendizagem. Eu vou falar deles. Existe também o obstáculo que é epistêmico, ou seja, é uma limitação cognitiva, uma limitação que ela vem da restrição que o nível cognitivo impõe. Ou seja, eu estou nesse estágio cognitivo aqui e a demanda é aqui. Não vai funcionar. É querer, por exemplo, que uma criança de educação infantil aprenda álgebra. Não vai. Não tem função cognitiva, não tem condição cognitiva para isso. Porque o que é epistêmico é aquilo que é do conhecimento, da cognição. E não tem, às vezes, eu não sei aí em Minas, no Ceará, em São Paulo, em Goiânia, mas aqui em Recife a gente tem uma moda, às vezes, em algumas escolas, me desculpem, mas é terrível, que assim, o menino o estudante está matriculado no 5º ano, mas ele estuda com material do 6º. A Débora está balançando assim a cabeça porque ela sabe que é verdade que tem essa moda aqui em Pernambuco. Né? Infelizmente. Então, ele é aluno da educação infantil, mas ele está estudando com material já do fundamental. Ou seja, o tempo todo está se exigindo além do que o cognitivo daquele estudante dá conta. E isso pode trazer complicações e obstáculos para aprender. Porque daqui a pouco esse menino começa a achar que ele não é capaz, quando na verdade o problema não está nele, está às vezes no nível de exigência que é outro e que ele não dá conta. Tá? Então isso é algo também que precisa ser visto. Uma outra coisa é o funcional, que diz das formas de pensamento, da predominância do mecanismo de assimilação ou da acomodação, né? E isso a gente vai, essa análise funcional, o Jorge Visca propõe que ela se paute na psicometria. Mas deixe-me abrir um outro parêntese aqui. Na Argentina, a psicometria, ela não é restrita a psicólogos. Então, tudo que é teste que aqui no Brasil é restrito ao uso para psicólogos, na Argentina, não. Tá? Lá não tem isso, não tem essa restrição. E para ser bem sincera com vocês, os psicólogos lá estão nem aí para os testes. Normalmente quem usa eles são os psicopedagogos. Aí qual é a bronca? O que é que a gente tem aqui para investigar de ponto de vista psicométrico? Sem entrar na área do outro. Porque isso é uma questão ética. Tá? Então, quais são os recursos que eu tenho se eu suspeito na EOCA que o obstáculo para aprender é funcional, eu tenho que ter um teste para verificar isso. Para verificar a atenção, para verificar a memória, para verificar funções executivas, para verificar o que for. Possível do ponto de vista métrico, mensurável. Então, esse é um cuidado que convém ter, porque às vezes a gente pega os autores base da psicopedagogia, que vieram da Argentina, eles fazem referência a instrumentos que lá não são restritos, mas que aqui são. Então, a gente precisa ver qual é a equivalência que a gente vai ter no Brasil, para a gente não usar um material que não é nosso. E aí, eu vou abrir um outro ponto de observação, é que às vezes eu percebo alguns colegas utilizando materiais que são da neuropsicologia, mas a neuropsicologia é uma especialidade do psicólogo, tá? Então, tenham cuidado, porque vocês podem responder por processo
na justiça por exercício ilegal de profissão, se vocês não têm formação em psicologia e estão usando material que é restrito. Então, e aí vai uma outra coisa que é bem minha. Sinceramente, como psicóloga em formação, estou terminando o curso. Para fazer uma avaliação psicopedagógica, você não precisa dos instrumentos da psicologia nem da neuropsicologia. Asseguro que não precisa. A psicopedagogia tem instrumentos de sobra para você fazer uma avaliação de qualidade sem precisar entrar na área do colega, tá? Então, vamos voltar lá para os epistemofílicos. Se tem 3 tipos de vinculação que são complicadas, quais são elas? A vinculação dependente, onde há um medo a se confundir com o conhecimento, né? E há uma relação de dependência, uma conduta, um comportamento dependente. É aquela criaturinha que fica o tempo todo pedindo a aprovação do outro. Ele cola em quem ele acha que sabe. Ele está perguntando o tempo todo, é assim, é assim, é assim. É um medo que coloca ele numa condição dependente e se vincula de forma simbiótica, parece que se mistura com quem sabe. Ou com o melhor, não é nem com quem sabe, é com quem ele acha que sabe. Porque às vezes não é quem sabe mesmo, não. Tá? Quando se percebe isso, a gente dá entrevista. Eu peço para mostrar, eu peço para que me mostre o que sabe fazer, o que ensinaram e o que ele aprendeu. E ele tá bom, é assim, ou então tá o tempo todo se justificando. É porque não sei o que, é porque não sei o que lá. E explicando em excesso, eu vou suspeitar e eu vou já levantar uma hipótese que pode ser esse o tipo de vínculo que está sendo, que tem que estar construído até então. E aí eu vou, nas provas projetivas, verificar se é esse tipo de vínculo mesmo. Porque aqui eu só levanto primeiro o sistema de hipótese. Tá? Ah, mas ele pode ser um vínculo dissociado, que tem uma relação de medo ao ataque. Então, a conduta costuma ser defensiva. Peço desculpas, tem um erro de digitação aí. Tá defensiva. A conduta, na vinculação dissociada, a conduta, o comportamento é defensivo. Então, ou é aquele menino que diz, eu não sei, e acabou, e não faz. Ou ele já sei, e aí ele diz, eu já sei e não faz. Ele não produz do mesmo jeito. Ou ele produz, ou ele não produz porque diz que não sabe, ou ele não produz porque ele diz, eu já sei e não preciso fazer. Então, isso eu também posso confirmar se tem algum impedimento funcional ou cognitivo, não só de vínculo, mas ele não sabe porque falta condições de planejar, de executar, e falta condição de elaborar isso, ele não consegue memorizar, ele não sequência. Então, nesse tipo de situação, eu, além dos vínculos afetivos, eu também vou investigar os vínculos cognitivos e funcionais. Tá? Na integrada, é um outro tipo de vinculação. Esse medo agora é de perda. É aquela coisa de assim, eu não vou aprender nada novo, porque é como se eu fosse perder aquilo que eu já sei. Isso que eu já sei tá tão bom que eu não quero aprender mais nada não, porque vai me dar trabalho. Sabe? Vai me tirar da zona de conforto. Então, isso a gente escuta em menino que não quer crescer, que tem medo de ficar adolescente, que diz que ser adulto é chato. Mas a conduta costuma ser mais... Jorge Viscas chama de depressiva. A Laura Montserrat chama de reflexiva. Ele pensa sobre o tipo de vínculo, ele pensa sobre a relação dele, ele consegue pensar sobre o tipo de perda, né? E por que está nessa situação? Então, ele já começa a olhar para dentro. Eu diria para vocês, dos 3 vínculos, o menos comprometido é o integrado.
tá? E às vezes a gente precisa, no plano de intervenção, ajudá-lo a sair de um tipo de vínculo para outro. Se a gente olhar direitinho, tá? Tudo que é novo, a gente passa pelos 3 tipos de vínculo. Vamos pensar essa situação de pandemia. Primeiro, a gente ficou perdido, não sabia o que fazer. Aí a gente estava todo mundo acostumado com aula presencial, com encontro presencial. Nós da ABPP fazíamos todos os eventos presenciais, a gente já estava craque nesse negócio. Aí de uma hora para outra, a gente tinha que aprender a fazer tudo remoto. O que é que a gente faz? Cola em quem a gente acha que sabe. E aí, cada passo a gente pergunta, tá bom? É por aqui mesmo? Não sei o que. Não, deixa eu ver se eu acertei. Deixa eu tentar de novo. Aí, depois disso, o povo chega perto da gente e faz, olha, tem um aplicativo. Ah, eu já sei. Eu já sei. Sabe? E a gente vai tentando se desenrolar. Depois a gente já fica pensando, rapaz, será que esse é o melhor caminho? Será que depois que terminar essa pandemia, a gente volta para o presencial, a gente fica assim? Ou como é que a gente vai equilibrar esse negócio? Será que eu vou ter que depois... Eu já aprendi a usar o Meet. Aí chegou agora o Zoom. Bem, e agora? Começa a confusão toda de novo. Se nós, que supostamente não temos problemas de aprendizagem, passamos por isso, imaginem os que estão. Isso vai ser muito mais acentuado. Mas vamos voltar para a EOCA. Eu pedi isso. Gostaria que você me mostrasse o que sabe fazer, o que te ensinaram e você aprendeu. E este material é para que você use, se precisar, para me mostrar o que eu te falei que eu quero saber. Só isso. E a gente espera. E depois a gente pergunta, e o que mais? E o que mais? E a gente vai só fazer isso. E anotar as possibilidades de resposta. Mas não só a resposta verbal, mas a resposta corporal, a resposta no que ele mostra. Tudo é motivo de observação. Como em qualquer entrevista. A gente vai fazer uma entrevista, a gente fica de olho se a pessoa cruza a perna, se cruza os braços, se mexe muito, se fica agoniada para se levantar. Tudo isso a gente faz, tá? E aí, a gente diz que tem um material disponível. Que material é esse? E eu gosto muito de falar disso, porque às vezes as pessoas fazem uma confusão desse material com material de outros recursos, tá? O material, gente, é um material muito simples. Papel A4, papel ofício, papel pautado, um lápis grafite novo, sem ponta, apontador, caneta, borracha, tesoura, régua, marcador que ele chama é hidrocor, tá? Ou marca-texto. Papel colorido nos pedacinhos de 10 por 10, porque pode ser que queira fazer alguma dobradura, e livro ou revista que dá para recortar. Basicamente é isso. Dependendo do que eu sei sobre aquela pessoa, do contato que tive inicialmente, que é muito pouco com os pais, pode ser que eu troque uma coisa ou outra. Uma criança pequena, às vezes eu coloco uma massa de modelar, ou uma tinta, ou tiro a régua, algo assim do tipo. Mas não é para botar uma papelaria em cima da mesa. E esse material não vai para dentro de caixa nenhuma. Então, às vezes eu vejo na internet umas coisas assim bem tortas, sabe? Bem doida. Tipo, vendo caixa da EOCA. Que caixa que não tem caixa? Não tem caixa. Esse material fica em cima da mesa. Eu vou contar para vocês. No meu consultório, eu tenho umas latinhas de lápis. Lápis de cor, uma outra com hidrocor, outra com grafite. Eu boto a lata lá em cima. Tu pode usar. Aí, às vezes, tem um menino que diz assim, eita, eu queria uma tinta. Tem? Se tiver, eu dou. Mas tô de olho, que ele tá querendo uma coisa que não é o que estava disponível. Né? E eu fico atenta a isso. Agora, o que me chama a atenção é o lápis sem ponta.
Eu não sei na cidade de vocês, mas aqui em Recife eu não acho, não. Por aqui eu só acho lápis assim, que vem com a ponta feita, né? Aí, já me disseram para cortar, mas tenham cuidado, porque se você cortar demais, ele fica até ruim de pegar, né? Aí eu fui tentar cortar com estilete para deixar retinho. Gente, é um trabalho dos diabos. E eu não recomendo para ninguém, não. Aí, eu fiz o seguinte, eu vou... Normalmente, eu tenho um pote cheio de lápis para não estar fazendo ponta de lápis no consultório. Quando a ponta quebra, ao invés de eu fazer logo, eu guardo. E aí, o que é que eu faço? Eu pego, depois eu boto uma borracha ponteira aqui, com a ponta quebrada, ela vai encaixar melhor, e eu boto na praioca assim. E o apontador. Ah, Manu, faz diferença? Faz. Faz porque eu vou ver se ele tem iniciativa. O quanto de iniciativa para quando ele quer alguma coisa ele tem, ou se ele vai... Porque como tem caneta e hidrocor, ele pode não usar o lápis para não fazer a ponta e pegar o que está mais fácil. Tá? Pode ser que a dificuldade seja usar a borracha. Ou seja, eu não admito ter que apagar os meus próprios erros. Então, a representação simbólica do material importa. O papel colorido 10 por 10 é aquele papel de dobradura, gente. Não é papel com espessuras diferentes. Isso a gente usa na caixa da hora do jogo, que o povo confunde com caixa lúdica. É que é outra coisa. O problema é que na psicopedagogia, e o que dificulta, é que tem tanta caixa que a gente sai misturando as caixas. E aí, como o Jorge Visca fala de caixa de trabalho, que é outra coisa, aí o povo pega o material da EOCA e bota dentro de uma caixa. Não tem nada a ver uma cor com a outra. Tá? São coisas diferentes. A caixa de trabalho é um material de intervenção. A caixa lúdica é uma caixa onde você bota um monte de brinquedo dentro. É outra técnica. E a caixa da hora do jogo, não tem brinquedo. Tem basicamente esse mesmo material dentro, mais um monte de sucata. E os papéis não são de 10 por 10, pode ser tamanhos maiores e tem papéis diferentes, de espessuras e texturas diferentes. Agora tem uma coisa que eu costumo dizer. Aí tem dizendo, bote livro ou revista. Como você sabe que ele pode mostrar, inclusive cortando, aquele seu livro do coração, que você ama, bote lá não. Porque se ele resolver passar a tesoura, você não vai poder impedir. Você vai ficar olhando com cara de paisagem, ele dando uma tesoura no teu livro. Então, aquele do coração, você faz outro trabalho depois, tá? Tem umas coisas assim. A EOCA é massa, porque fica na mesa. A hora do jogo, a gente... Aí, na hora do jogo, as coisas vão para dentro da caixa. Mas a consigna é outra, o objetivo é outro. Eu confesso a vocês que um dia eu passei um suor frio no consultório. Eu tenho um sofá que o estofado é de tecido bege. Aí eu tava aplicando hora do jogo, o menino pegou tinta azul marinho, azul, cola colorida preta, misturou, fez uma lambança, a mão tava toda azul com preta, e ele foi mesmo em direção ao meu estofado, eu gelei, eu digo, ô Jesus, acorde. E a gente não pode intervir. Eu fiquei olhando e esperando, e pensando, meu Deus, eu vou ter que achar alguém que cubra o meu sofá novinho. E pensando, por que eu não comprei ele de corino? Por que eu não botei um plástico? Por que eu não botei uma manta? Qualquer coisa. Por que eu deixei esse sofá bege aqui? Mas é isso, tá? E a gente, aí uma vez eu contando isso, uma aluna disse assim, eu mesmo tinha gritado logo, no sofá da tia não. Não, gente, não faz isso, tá? Não faz, porque você já tá... Criatura já chegou com bloqueio. Você faz isso, você cria um novo. Não precisa, ele não precisa disso. Então, vai deixar e vai observar. Vai observar o quê, Manu?
A temática, a dinâmica e o produto. Vamos lá. O que é a temática? Tudo que ele diz. E eu digo tudo que ele diz e o que ele não diz. Porque às vezes a gente diz sem dizer. Né? A gente fica atento ao que está dito e o que está nas entrelinhas. A gente fica atento à organização sintática do discurso, se tem começo, meio e fim, se tem uma lógica. Porque isso também vai me dar pistas do cognitivo dele. Uma criança, um adolescente, uma pessoa que está com comprometimento cognitivo, o discurso não é arrumado. Ele vem fragmentado, e isso também a gente percebe para poder investigar depois. Se há uma adequação lógica entre aquilo que ele diz e aquilo que ele faz, aquilo que ele mostra. Eu lembro de uma menina que dizia assim, eu sei fazer bolo, e eu sei a receita de cor. E ela não, nem sequer se mobilizou, nem para desenhar o que ela sabia cozinhar, nem para anotar a receita. Tem umas coisas assim bem marcantes, sabe? Que vocês vão observar. A dinâmica, que é tudo que ele faz. A postura, o tom de voz, os gestos. Eu lembro de uma garota que eu atendi e ela começou a entrevista comigo falando de boa. E aí, ela, quando foi para a parte operativa, ela lembrou que estava perto do aniversário dela. E aí, ela fez um desenho, e no desenho já era o aniversário, e aí ela disse que eu sei desenhar, eu desenho bem, e eu sei fazer também decoração de bolo. Aí ela desenhou o bolo do aniversário. Ela disse, na próxima semana é o meu aniversário de 9 anos. Aí eu, né, porque a gente fica só de lagartixa balançando a cabeça e observando, e quando ela disse, na próxima semana o meu aniversário é de 9 anos, ela infantilizou a voz e ela ficou falando infantilizada até o final da sessão. E aí, na semana seguinte, a gente conversando sobre o aniversário, ela disse, eu não gosto de fazer aniversário. Porque eu não quero ficar adolescente. Adolescente é muito chato. Ela gosta de decorar o bolo, mas ela não gosta de fazer aniversário. E aí, isso vai me dando pistas do que está acontecendo. Claro, que essa foi uma situação em que, na outra semana, quando eu percebi que ela infantilizou, eu digo, opa, não é bom crescer. Na hora, foi a primeira coisa que levantei como hipótese. Na semana seguinte, eu cheguei com um cupcake para comemorar com ela. Para que ela ganhasse algo, era importante que ela tivesse um ganho naquilo que ela aparentemente achava que era perda. Então, percebam que numa EOCA, eu já começo não só continuando a avaliação, mas eu já faço uma intervenção dentro daquilo que a dinâmica me mostra. Tá? E o produto, como ele construiu? Prestem atenção que a gente não está falando de projeção. A gente não está fazendo uma análise da projeção, da história que ele conta, né? Não é uma técnica projetiva. A gente observa a lógica, se planejou, se não planejou, se lembrou, se teve sequência. A gente observa as questões afetivas também, sim, se precisa de aprovação, se não faz, se faz, como faz. Então, esse é o grande nó de muita gente. Mas por que vira o nó? Porque tem que voltar para a teoria para entender o que é que está sendo visto. E a partir daí, a gente começa a levantar as hipóteses e ver o que é que eu vou investigar. Eu vou investigar os vínculos vamos pensar em técnicas projetivas. Eu vou investigar o vínculo com a professora, com figura ensinante. Eu vou investigar vínculo com colega. Eu vou investigar o lugar que ocupa, as relações de aprendizagem em casa. Eu vou investigar a relação dele com ele mesmo, a rotina dele, porque só isso
tudo dá para investigar com as técnicas projetivas do próprio Jorge Visca. Mas isso vai depender de o que é que eu desconfio que pode estar travando essa aprendizagem. E aí eu vou fazendo essa seleção, porque é impossível aplicar tudo. Impossível. E aí vamos usar as provas operatórias. Ok, há motivos para usar? O que é que eu desconfio que está comprometido cognitivamente? Para a gente não sair utilizando testes simplesmente porque disseram para a gente que a gente tinha que aplicar. A gente seleciona aquilo que faz sentido para dar a resposta para a pergunta, porque quando os pais nos procuram, eles trazem uma pergunta. Eles dizem para a gente, olha, sabe, não junta as letras. E ele quer saber por que o filho não junta as letras. É mais ou menos assim que eles chegam dizendo. Então, é nesse sentido que convém essa nossa investigação. E aí, é diferente, por exemplo, da hora do jogo, que na hora do jogo, a gente vai ter uma consigna já bem distinta. A gente diz, tem aqui uma caixa com muitas coisas dentro para você brincar. E enquanto você brinca, eu fico aqui escrevendo. Olha, que até o jeito de dar a consigna já desperta no outro movimento. Na hora do jogo, eu digo que ele pode brincar. Na hora durante a EOCA, eu digo que eu quero saber o que é que ele sabe. Eu peço para ele me mostrar o que sabe. São objetivos diferentes. Aí, às vezes eu estou em supervisão e eu escuto umas coisas assim do tipo, eu apliquei a EOCA, eu vi que a modalidade de aprendizagem... Gente, ó, eu vou fazer essa cara. Eu digo, não, você não viu a modalidade de aprendizagem na EOCA porque não é o objetivo dela. Não vê. Porque para conseguir ver uma modalidade de aprendizagem, eu preciso dar uma consigna mais aberta. Para deixar mais espaço para criatividade. Na EOCA, eu estou direcionando, eu quero que você me mostre o que você sabe. Então, ele só pode copiar e repetir algo que ele já sabe. Então, automaticamente, vai dar uma atividade hiperacomodativa. Eu não vou ver a assimilação suficiente. Então... A gente está com o tempo um pouquinho avançado. Vixe, já? Ah, não, eu ia ficar até meia-noite. Uai, por nós está tranquilo aqui. Tem algumas pessoas que já me mandaram mensagem aqui. Tá. Que horas. Tá. Mas está tão bom te ouvir, tá, uma pena ter que dar esse sinal, né, gente? Eu acho que está muito bom. Então, me dê em 10 minutos, tá? Eu posso ir até meia-noite. Então, tem algumas pessoas que levantaram a mão. Tá. E eu não quis te interromper, mas de repente era uma coisa assim, momento. Então, só para eu fechar esse raciocínio, e aí a gente abre para perguntas, tá? Então, assim, não é. Por isso que não dá para confundir. Uma dica que eu vou dar para vocês é: se vocês aplicarem a OCA, não usem hora do jogo. Ou um, ou outro. Aí você está dizendo, mas Manu, por quê? Você pode até me perguntar, por que você não usa os dois? Porque o material é basicamente o mesmo. E os dois são indicados para o primeiro contato com o cliente. Se você usar um e depois na sessão seguinte você for usar o outro, o que é que vai acontecer? O cliente ele pode confundir e achar que você está perguntando, pedindo a mesma coisa. E aí você gasta o tempo de uma sessão com a criatura fazendo algo igual, porque ele entende confuso, porque ele recebe o mesmo material. Então, ou um, ou outro. Por isso é importante prestar atenção naquilo que os pais trazem. Se você percebe que quando os pais trazem, vocês têm uma noção de que é uma criança que precisa olhar para o que ela sabe, a EOCA é fantástica. Se é uma criança que precisa estar a sós com ela mesma e brincar na presença de outro disponível, a hora do jogo é melhor.
Se você quer só criar um vínculo ali e ficar de brincadeira e gastar uma sessão brincando, pode usar a caixa lúdica. Pode usar. Eu, particularmente, não uso, porque eu acho que é desperdício de sessão. E para mim é importante, porque o pai me paga, ele não me paga barato, né? Ainda mais, não porque eu sou careira, não, gente, mas porque não é barato você tirar do orçamento qualquer terapia hoje. Ele me paga o que é justo, mas sai do orçamento dele, então é para eu estar trabalhando. Então são dicas que são valiosas para quando a gente vai escolher que instrumento usar. Presta muita atenção na demanda que chega e vê qual é o tipo de primeiro contato que convém fazer. Mas muita gente levantou a mão, vamos embora responder pergunta, que eu adoro essa parte. E eu não tenho hora para sair não, viu, Cláudia? Em casa. Não, mas está muito bom, porque é um assunto importante, né? E você está dando aí a receita. Se a gente pudesse dizer que tem receita, mas você está dando os caminhos, né? Uhum. Então, eu vejo que é isso também. Eu uso muito a EOCA, né? Eu acho que é um. Nossa! E a gente vê coisas muito interessantes. Como a gente vê também uma coisa que você não colocou aí, até antes de passar para as perguntas, a gente vê pessoas que não. Jovens, crianças que não querem fazer nada, né? Sim, sim. Eu vou fazer, eu não sei. E aí você tem que estar preparado para mudar, né? Então, eu teve jovens que falam assim, não, então você pode usar outro recurso. Aí ele pode contar, às vezes ele quer escrever um texto se apresentando, falando da vida dele, né? Até esse não fazer já é muito importante. Já é algo que ele faz. Se recusar a fazer, já é algo que ele faz que requer a nossa atenção. Que pode ser por uma dificuldade afetiva ou cognitiva. E a gente, às vezes, precisa dar alternativas, né? Você pode, quando a trava é muito grande, a gente pode dar alternativas. Você pode desenhar, cortar, o que você quiser. Ou quero só falar, então só fala. Não tem problema. Vamos ouvir então a irmã Maria dos Anjos? Vamos. Boa noite. Boa noite. Todas vocês, né, profissionais da psicopedagogia e psicologia. E é um caminho, esse caminho de conhecimento é um caminho que nos faz percorrer momentos de aprendizado, porque quando a gente entra no mistério do outro, a gente aprende muito. E a psicopedagogia é um ramo, né, da psicologia que tem um quê de mistério também. Quando você falava, Manuela, e explicando aí as questões da teoria de José Visca, né? Se eu salvo engano, e falando sobre dessa questão epistemológica, se eu não me engano, do cognitivo, né? Não estou me lembrando agora os nomes. E dando pistas assim para que a gente pudesse focar naquilo que realmente estava ou está ao nosso alcance, para que a gente não perca o foco da necessidade do momento, que eu entendi isso, né, para não perder a oportunidade de ajudar, né, a encontrar o problema, e não só encontrar o problema, mas dar possibilidades para que esse problema seja solucionado, ou pelo menos seja trabalhado, né? Porque às vezes não tem problema solucionado nenhum. Nós somos instrumentos para possibilitar
para as pessoas encontrar uma melhor forma de interpretar o mundo, né? Sim. Porque eu acredito muito nessa questão psicológica e psicopedagógica, essa questão de ajudar uma criança que é autista, uma criança que tem dificuldade de aprendizagem, disléxica, é, descálcula, ou que tenha Asperger, ou que seja assim, tem algum déficit que não esteja assim. Ops. Acho que caiu. Pode que caiu aí. Mas isso que a irmã Se Maria ela dos Anjos voltar tá falando é continua. pertinente. É pertinente, porque assim, a última coisa que a gente vai ver é o transtorno. A gente primeiro vai ver a potência desse sujeito, né? O que é que ele consegue, o que é que ele dá conta, o que é que ele sabe de fato, né? A psicopedagogia vem para olhar a potência do sujeito, e não a falta, né? Então, o que falta importa, mas não é esse o grande foco. E o grande ganho do Jorge Visca é que ele direciona, a gente não fica na entrevista falando sobre a preferência dele ou a relação Ela dele está com os voltando aí, amiguinhos. ó. Ela Ai, conseguiu que ótimo. entrar. Tem uma Bom. outra pergunta também. A irmã Maria, o que houve aí? Eu acho que o meu celular ele se atrapalhou aqui e perdeu Sim. o rumo. Sim. Mas é isso mesmo. Eu vou dar o espaço para as colegas. E eu dizia, mais pessoas irmã, para falar. Eu agradeço de coração, porque eu não estou podendo abrir a câmera no momento, eu não estou adequadamente visualizando, eu estou sem hábito, eu não estou querendo sim, me colocar mais. A minha foto aí, eu sou com essa foto, eu estou com o meu hábito azul, mas geralmente eu uso o hábito bege, que é o hábito do dia a dia, né, sim, dos trabalhos. Eu sou filha sim. da Caridade São Vicente de Paulo e sou psicopedagoga e, assim, aqui eu faço um de tudo. Eu sou coordenadora pedagógica, mas trabalho também dando apoio a essas crianças aqui na instituição que têm dificuldade com a aprendizagem. E essas avaliações, eu ainda, na verdade, eu ainda não tive a oportunidade de fazer assim, profissionalmente. Só fiz quando eu estava na faculdade, enquanto aluna, Sim. aprendiz, né, na faculdade, que a minha professora Célia, lá de Arco Verde, quando eu fiz faculdade lá em Arco Verde, quando eu morei lá, e ela tinha um consultório dela que tinha esse aparato todo, né? Dava esse suporte, e era uma pessoa que possibilitava, né? Para que a gente aprendesse não só na teoria, mas na prática. E quando você estava falando aí da EOCA, desses testes e tudo, eu me lembrei muito, me reportei muito ao consultório dela. Está falhando para mim, gente, não sei para vocês aí. Não, né? tá não. Você está ouvindo, Manuela? Para mim está falhando. Eu agradeço ouvindo muito, bem. viu? Obrigada. Oi, irmã, nós que agradecemos. Irmã, de fato, é olhar o sujeito na sua potência, não no que lhe falta, né? E muitas pessoas não sem procurar a entendem esse doença trabalho da e sem gente. se prender ao rótulo, ao diagnóstico, mas vendo tudo que ele pode. Né? Esse é o grande ganho. Obrigada, viu? Vamos ouvir a Ana Paula? Nós temos 3 pessoas. Vamos ouvir as 3 e aí você faz as considerações finais. Ana Paula primeiro. Tem a Vanessa também levantou a mão e a Leidiane. Então, vamos lá. Ana Paula ainda está aí? Eu acho que ela já saiu. Depende. Eu tô aqui. Tá. Faz as suas perguntas. Fala, Ana. Se for para pergunta, não sou eu. Ou sou eu? Não, bem, essa mãozinha levantou sozinha. Tá. Obrigada assim mesmo por levantar a mãozinha, tá? Eu gostei eu tô de ouvir adorando escutar. Tô achando o máximo. Que bom.
Manu, depois você envia para o meu e-mail algumas assim atividades e dicas assim mais práticas. Essas daí que você falou, Tá, por eu posso favor, fazer depois pego um esse resumo, sei material lá. e mando para a Cláudia, aí ela encaminha para os inscritos, tá bom? Tá Ok, certo. muito obrigada, Leide, eu viu? baixei a sua mão. Você queria falar? Eu fui abaixar a outra mão. Não sei se a Leidiane gostaria de falar. Pera, gente, é que meu microfone trava. Tudo bem, gente? Então, eu queria comentar, né, sobre tudo que veio Fala. falando aí. Que a Manu estava falando que a gente precisa focar também, né, nas habilidades da criança, porque além dessas dificuldades, a gente precisa ver que tem uma criança, né? Existe uma criança ali, querendo ou não, ela está ciente da dificuldade dela e ela é ciente de que as pessoas apontam ela também. Porque o que acontece? Aqui em Eloy Mendes, eu sou coordenadora de apoio educacional. E aconteceu um fato que eu cheguei na escola uma vez, eu faço visitas, e eu nunca gosto que os professores falam dos alunos na frente deles, porque eles Uhum. se sentem mal. Eles já estão mal e eles se sentem ainda piores quando tem alguém ali apontando, falando, e eles vão se diminuindo ainda mais. E eu lembro que nesse dia eu não consegui conter a professora a tempo, e eu acho que também num momento de desespero dessa professora que não sabia mais o que fazer, eu acho que um pouco entra, a gente tem que enxergar o outro lado também, e dela chegar e falar, esse aluno é isso, e ele não faz, e ele não aprende, e ele está acabando comigo, e aquela criança que estava do lado, ele devia de ter uns 9 anos, do jeito que ele estava sentadinho na sala, aquela sala de 14, 15 crianças, a criança foi fazendo assim, ó, o semblante dela mudou e ele foi, tipo, como que quase enfiou embaixo da cadeira, embaixo da mesa. E aquilo me partiu o coração, porque eu falei, depois eu conversei com ela, eu não condeno ela, mas eu falei, evitem fazer isso, porque eles são cientes disso, e quanto mais vocês falam, por mais que vocês querem pelo bem deles, isso acaba prejudicando, porque a autoestima deles cai, né? Então, depois eu chamei, conversei com a criança, e no consultório também, e quando eu converso com eles na escola, quando eu faço a visita, eu sempre gosto de conversar com eles e ver o que eles sabem fazer, né? E deixar eles bem. Isso é muito importante. Eu queria só pontuar mesmo esse fato que Leidiane, aconteceu, essa porque tua pontuação é muito rica, tá? Muito rica. Eu quero te agradecer por compartilhá-lo. Tem umas coisas que eu acho que é importante a gente pensar a partir disso que você coloca. E duas coisas mais exatamente, tá? Uma é que a gente precisa, né, dentro da minha linha de trabalho, dentro do que eu aprendi com a Alicia Fernandes, a gente precisa que o outro reconheça a falta, que lhe falta saber alguma uhum, coisa para que ele busque e que ele deseje, porque ninguém deseja o que tem, a gente só deseja o que não tem, tá? Mas reconhecer exatamente. falta é diferente de reconhecer dificuldade. Ele precisa Uhum, reconhecer a falta, que ele que ele não sabe tudo, que ele tem ainda coisas para uhum, aprender, mas não a dificuldade. A dificuldade ele já sabe, isso não é uma falta, ele já sabe, uhum, né? Mas tem uma outra coisa que é exatamente. importante, é essa coisa da exposição do outro na frente, sabe? Tem uma coisa que é curiosa, eu tenho tenho um sobrinho do meu marido. Na verdade, meu marido tem uma sobrinha que mora na Alemanha e ela tem 2 filhos. E eu lembro antes da pandemia, ela veio ao Brasil com o marido, os 2 filhos, e o menino dela entende português, mas fica constrangido para falar português. E aí eu estava sentada na casa da minha cunhada
da mãe dela, a gente sentada na rede, conversando, e ela me contando que ele gosta de levar para a escola como lanche cenoura crua, pimentão, arroz. Não leva o lanche que a gente entende que como lanche. O lanche dele era diferente. E aí eu não esqueço dela me contando isso. Não era nem nada demais, não era falando mal do próprio filho. E aí ele falou com ela em alemão. Sabia que é muito feio e muito desagradável falar de outra pessoa na frente dela sem que ela possa se defender? Olha. E ele falou com ela isso em alemão. E saiu irritado. E ele tinha toda a razão. A Alicia dizia que são os adultos os maiores promotores de bullying das escolas. E eu concordo. São os professores que às vezes esquecem que tem um aluno escutando e fala mal dele para o colega. E aí depois, eles tendo essas referências, como não vão repetir? Vão repetir. Eles aprendem a praticar bullying com pai, mãe e professor também. Então, isso que você faz, essa orientação que você deu para a equipe, é muito rica. Que bom. Obrigada por compartilhar. Imagina. Obrigada a vocês por ouvirem. Vanessinha, né? Manu, as considerações. Deixa a Vanessinha, tinha uma pergunta. Falta eu. Então vamos lá. Eu quero falar porque é polêmico, mas eu vou começar resgatando, Manu, tua fala lá no início. Parece simples, mas é riquíssimo, né? E aí essa simplicidade, eu coloco essa culpa, né, no curso de formação, né? A ELCA está em todas as apostilas de avaliação, todas. Porém, não tem essa contextualização teórica. Então, as pessoas fazem sem saber o que está fazendo. E aí você fala dessa importância, né, dessa linha de pesquisa, dessa contextualização, e depois você fala da questão dos testes. Existe aí um movimento, né, um burburinho, um barulho, né, de que a EOCA e outros testes não psicométricos não são, outras formas de avaliar, estão ultrapassados. E, assim, depois de uma aula como essa, eu acho que, assim, tem que se rever isso, né? Então, assim, super valorizando os testes psicométricos, né? Em detrimento desses nossos instrumentos. E, assim, eu acho importantíssimo essa tua fala, importantíssimo isso, né? Eu não sei se você já tem visto isso, esse movimento, né? E é importante a gente se colocar também, né, nesse ponto, né? Entender por que isso aqui não é simples, é riquíssimo, se a gente entender a proposta, né, da teoria. E aí, eu aplaudo aqui, e eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de escutar, né, esse tempo que a gente teve sobre a EOCA, porque a formação inicial, a formação de base não faz isso. E aí cai no erro mais na frente do que a gente precisa ter números e tudo, e aí acha que aquele teste é mais... E aqui eu não estou julgando, tá, gente? Eu não quero entrar nesse método. Mas aí, por não ter essa fundamentação, quando eu estou lá na frente, estou atuando, eu vou achar que aquele outro teste, ele vai me dar mais base, porque ele está mais estruturado, né? Mas é porque eu não, na verdade, eu não estou sabendo de fato aplicar esse, né? Então, é por aí. É isso mesmo, Vanessinha. Você trouxe algo que aí eu já emendo com as minhas considerações finais, porque isso que você traz é polêmico, mas é pertinente. Eu percebo que a ânsia por resultados rápidos e mensuráveis é absurda, e é uma necessidade de algumas demandas desse tempo. Da mesma forma como a gente tem demandado coisas mais práticas e objetivas. Eu saio dessa contribuição do Jorge Visca, como eu disse, eu me identifico muito mais com a proposta da Alicia Fernandes, tá? Mas como professora de psicopedagogia, como supervisora e como professora de instrumentos, estudar esses instrumentos propostos pelo Jorge Visca fazem parte da minha formação também. Mas a Alicia falava já sobre isso, né? Ela diz que aprender é uma forma de se alimentar. E eu costumo dizer que cada um escolhe como se alimenta. Você pode viver à base de iFood. Pode. Você pode viver à base de McDonald's.
Pode. Você pode viver à base de salada. Pode. Você pode viver contando calorias, fazendo a dieta dos pontos. Pode. Isso vai dizer totalmente quem você é, não quem você atende. E quem você atende tem o direito de ter uma dieta diferente da sua. E se a gente, enquanto terapeuta da aprendizagem, obriga o outro a entrar na nossa dieta, a gente não está fazendo o nosso trabalho. A gente precisa, o outro que chega com uma forma de se alimentar complicada, adoecida, disfuncional. E o meu trabalho é passar por uma reeducação, ajudá-lo a uma reeducação alimentar da aprendizagem. E reeducação alimentar leva tempo. Eu preciso entender o outro na sua totalidade. Do contrário, ele não vai seguir dieta. Não vai. Precisa fazer sentido para ele. Se você conversa com a minha nutricionista, é uma doidiça, porque eu chego para ela, é minha amiga de infância, e eu digo para ela, eu lembro bem quando eu comecei com ela o trabalho, eu disse, Ju, eu preciso perder peso. Ela, tá. O que é que tu gosta de comer? Eu digo, queijo, bolo de rolo, e de beber, caipirinha, caipirosca, cerveja, vinho. Ela, e chá? Eu digo, diabo de chá de água suja? Quero não. E começou, né, nessa coisa, o que é que eu como, o que é que eu não como. Ela estava mensurando e testando e verificando tudo. E ela disse, e a atividade física? Eu digo, faço não. Tu não sabe que eu enrolo o professor de educação física desde a época que a gente estava no colégio? Ela disse, e como é que tu quer perder peso? Eu digo, quem estudou isso foi tu. Não sei não. Mas eu não vou fazer e eu quero perder peso. Aí ela disse, não adianta, né? Eu disse, Juliana, quem estudou como é que perde peso foi tu. Eu não sei não, eu não vou fazer atividade física. Não fiz. Funcionou a dieta? Óbvio que não. Aí eu passo um tempo animada, comendo as coisas bem direitinho. Daqui a pouco eu me arreto, eu chuto o pau da barraca, ganho os pesos tudo de volta. Então, a gente tem recebido pais que buscam a receita pronta. Eles buscam uma dieta, uma forma de tratar o filho que diga assim, ó, o problema é esse aqui. Tá faltando ferro. Enfia a beterraba no menino. Vai resolver? E aí, o que mais me inquieta é que às vezes eu vejo os meus colegas psicopedagogos caindo nessa esparrela da sociedade de pressionar por algo pronto que não existe. Porque ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. Então, não vai ter uma dieta pronta para todo mundo. E vamos combinar? Se aprender uma forma de se alimentar e tu vai para uma nutricionista, tu vai se arretar se ela arrancar a folha do bloquinho e com a dieta já padronizada e te entregar. Não vai? Tu vai seguir. Porque é que então, como terapeuta da aprendizagem, tu oferece isso para o outro? É mais rápido, é mais prático. É o mais saudável para o teu cliente. Voltamos para questões éticas. O meu trabalho não é em função do que é mais fácil e prático para mim, mas aquilo que é necessário para quem eu atendo. E se aquele que eu atendo precisa que eu dê a volta até a Lua, que eu contorne o sistema solar, eu farei isso ao lado dele. Eu costumo dizer, tá lá na todas as minhas redes sociais, e eu acredito, a minha meta é acompanhar as pessoas na jornada rumo ao sucesso. E cada um tem a sua jornada e tem a sua meta de sucesso, não é a minha. E se ele precisa dar 2 passos, eu vou estar com ele 2 passos. Se ele precisar dar a volta no planeta, eu vou dar a volta no planeta. Então, é isso que faz diferença. Então, nós somos terapeutas da aprendizagem. Nós não somos fazedores de material pronto. Eu não entrego, eu me recuso a fazer fast food da psicopedagogia.
Eu me recuso a dar uma receita pronta para um sujeito que não é igual a mais ninguém. Eu me recuso a estar mensurando um ser humano, porque me faz lembrar o que Schettini diz. Coisas são desiguais. Coisas existem para serem usadas e eu tenho como mensurar. Pessoas não. Pessoas existem para serem amadas e elas são diferentes. E ser diferente não é ser desigual. Então eu não vou botar a pessoa em régua. Eu não. Fiquem à vontade para usarem as réguas. Eu até uso, mas isso não define o meu trabalho. Eu acho que convém, e eu tenho tido cada vez mais certeza, de que precisamos voltar à nossa base teórica de psicopedagogia. Parar de copiar o que é da neuropsicologia, parar de copiar o que é da psicologia de forma descontextualizada, porque isso não vai nos dizer quem é ninguém. Bem, Cláudia, obrigada. Se deixar, eu fico conversando até meia-noite ou até amanhã, eu emendo. Menina, eu tô arrepiada. Leidiane também, que eu vi ela fazendo assim, ó. Tá? Muito obrigada. Agradeço demais. E estou à disposição. Chegar em Minas ou em qualquer canto é rapidinho. Agora é só um clique. Ai, que delícia, né, gente? Maravilha, Manuela, maravilha. Cláudia. Nossa. E você falou aí no nome do meu querido Schettini, faz muito tempo que eu não vejo. Ó, Schettini é do coração, tá? É do meu coração, Schettini. Amo. Recomendo. Professor Luiz. Tem o material dele. Bem, nós também, de Monróvio. Beleza, Manuela, parabéns. Parabéns, imperdível, viu? Muito bom, amei. Coisa boa, né? Muito bom. Também. Foi um prazer muito grande. A gente podia seguir aí, mas fica o gostinho aí, o desejo de quero mais. Vamos voltar de novo. Vem tomar um café com prosa. Não é mesmo, então gente? Deixa eu aproveitar, então, já que a gente está na ABPP, deixa eu dizer para vocês que sábado a gente tem evento em Pernambuco, tá? Então, nós vamos ter, dia 19, às 15h, um cine debate. O filme que nós vamos estar discutindo é Rosa e Momô, está disponível na Netflix. E vão ser 2 colegas psicanalistas, um deles é psicopedagoga, de quebra, meu esposo, que vão estar discutindo sobre olhar, escuta e vínculo. Então, estejam convidados. As inscrições estão abertas no Instagram da BPPPE e é gratuito também, tá? Então, corre. Ai, que legal. E na outra semana... Já fiz a minha inscrição. Aqui no Sul Mineiro, o projeto da psicopedagogia vai ao cinema. É um projeto aí que nós fizemos aí por mais de um ano, e nós vamos iniciar outro com o filme Rosa e Momo. Então, vocês também estão convidados. Bom, sigam as nossas redes sociais, né? A BPP coloca lá a agenda de todas as sessões e núcleos. Participe com a gente. Quem não é associada, né? Procure aí uma BPP próxima de você, divulgue a nossa classe, porque ela fortalece a psicopedagogia, né? E eu gostaria, então, de agradecer vocês que ficaram aí até o final, né? Nós estamos aí com 2 horas de evento, né? Então, olha que bacana, né? E agradecer vocês, e em especial a você, Manuela, por esse desprendimento na fala, por esse compartilhar tão suave e seguro do conteúdo, das suas ideias, né? Então, eu quero agradecer aos associados aí do Núcleo Sul Mineiro e da BPP. Desejo a vocês todos uma excelente noite, e se a Manuela compartilhar alguma coisa com a gente compartilha com vocês via e-mail, tá bom? Eu mando ainda essa semana, tá? Não garanto agora, mas mando ainda essa semana. E deixa eu pedir mais uma coisa. Obrigada, BPP Sul Mineiro, e obrigada a vocês que estiveram até agora. E, por favor, continuem se cuidando.
tá? Usem máscara. Quem puder, se vacine. Fiquem distantes uns dos outros, fisicamente, mas conectados com o coração, para a gente poder passar por essa. E logo, logo a gente tomar esse café e fazer essa prosa, todo mundo junto e aglomerado. Lá em Com certeza. Pernambuco. Beijo a todos, gente. Uma ótima noite. Muito Beijo. obrigada. Abraços. Beijo, gente. Obrigada. Obrigada. Parabéns, ABPP Mineiro. Obrigada. Boa noite. Tchau, gente. Parabéns, Beijo, Manu. obrigada. Bom te ver, te Obrigada. ouvir de novo. Boa noite, obrigada. Boa noite, foi maravilhoso, gente. Boa noite. Obrigada. Claudinha, lembra de parar a gravação para poder salvar, tá? Sim. Amada, me perdoa porque eu passei da hora.